Bom dia, Felipe. Consegue me ouvir bem, Felipe?
Luna, bom dia. Bom dia. Olha só, aproveitando Luna e Felipe, faltou receber os nomes de vocês para o trabalho, tá? E só ficou um grupo restando, né? E no caso vocês compõem um grupo, beleza? E tem mais 3 alunos ainda no grupo de vocês. Livro 2, tá? Vocês preparem aí, capítulo 4. Professor, Oi? quais são os outros alunos? O Matheus, o Pablo e a Ana Beatriz. E Isso. esse grupo são de quantas pessoas? De 5? No caso, eu tinha feito o cálculo com grupos de 4 pessoas, mas aí ficou um aluno a mais. Eu tinha feito a Tá. conta errada. Ah, e o grupo Aham. de vocês é o maior. E qual é o trabalho? É O slide? tema, É o quê? vai ser slide. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. É gravidez na adolescência, ok? O tema Tá que bom. for para vocês. Uhum. Na verdade, eu vou até acrescentar a Eduarda no grupo de vocês para ficar 6 pessoas. Tudo bem? Tá Eduarda, bom. bom dia. Bom dia, eu tô em que grupo? E o que você tá falando? Ei, Eduarda, vai ser o grupo do trabalho que eu mencionei na semana passada, tá bom? Aí Ah, tá. daqui a pouquinho eu vou explicar. Ele, aí você, Luna, Felipe, estão no mesmo grupo. Chegaram aí Pedro, Murilo, bom dia. Bom dia. Preparem o livro 2, capítulo 4, meninos. Livro 2, mãe. Então você levanta, vai lá e pega. Lara, bom dia. Bom dia. Livro 2, capítulo 4, hein, meninos? Pessoal, eu ia explicar o trabalho, algumas informações a mais agora no início da aula, mas aí eu vou finalizar um pouquinho antes a aula de revisão para mim comentar do trabalho. Pode ser que chegue alguns alunos depois, né? Porque se eu começar a falar, vai chegar alguém, depois eu vou ter que repetir tudo de novo. Então, no final da aula eu comento sobre os trabalhos. Algumas informações a mais para vocês já começarem a adiantar. Falo a questão dos grupos, dos temas, todas as informações, tá bom? Então a gente já vai começar a aula de revisão, livro 2, capítulo 4. Então a gente vai voltar no livro anterior, que nós já concluímos ele, né? Vou fazer a projeção aqui. Aí vocês só saiam da aula depois que eu for finalizar, que também eu vou fazer a chamada certinho e vou comentar dos trabalhos. Conseguem visualizar aí? Capítulo 4? Sim. Sim. Ok. Pessoal, por que a gente está retornando aqui neste capítulo? Vejam bem, a gente vai continuar estudando os assuntos novos, vamos continuar as videoaulas lá na sala virtual. Então, a sequência continua lá no capítulo 5, a gente já está finalizando ele, já vamos para as atividades. Depois o 6 e assim vai. Só que nas aulas online dessa semana, da semana que vem e da outra, vai ser revisão para a prova, para P2. A minha prova é a primeira novamente. Então, dia 24, sem ser semana que vem e na outra,
se eu não me engano. Isso. Se ser semana que vem, na outra já é a prova. Então, essas 3 aulas que a gente vai ter, considerando a de hoje, são aulas de revisão para essa prova. Vocês vão receber o cronograma de prova com os conteúdos e lá estão listados os capítulos e as páginas dos assuntos para a prova. Beleza? Este capítulo 4 eu não vou cobrar ele todo. Então, é só uma parte. E a parte que eu vou cobrar, eu vou começar a revisar aqui hoje. Tranquilo? Então, essa parte inicial do capítulo, nós vamos trabalhar esse assunto para avaliação de vocês, para a prova. Até na página 48, que é onde tem atividades de revisão do assunto neste capítulo. Daí por diante, eu não vou cobrar o assunto, tá bom? Aí, o próximo capítulo, que é o que a gente está terminando agora, que é o 5, eu vou cobrar ele todo na prova. Tranquilo? Então, vai ser parte do 4 e o 5 por completo. Então, quem quiser já anotar isso aí para ir estudando é ótimo. Beleza? Alguma dúvida? Vou iniciar então, hein? Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer, pessoal, da revisão, podem perguntar. A gente já trabalhou esse assunto, já tivemos as videoaulas e eu já até fiz aula online acerca de parte desse assunto. Então, não é um assunto complexo, mas eu preferi cobrar só essa parte inicial, senão a gente vai misturar muito. Como o conteúdo de vocês muda bastante, né? Vai de clima para reprodução, para corpo humano, então são assuntos bem distintos. Eu vou comprar só essa parte inicial aqui para ficar mais tranquilo para vocês. Tudo bem? Dinâmica do clima na Terra, pessoal. Esse é o tema geral do nosso livro, né? E quando fala de clima, nós estamos falando de algo que nós lidamos no dia a dia. Mas apesar disso, nós temos muitas dúvidas, às vezes, em conceituar o que é um clima, em definir qual realmente é o clima de uma região e poder entender o que interfere no clima. São essas partes básicas sobre o assunto que nós vamos conceituar aqui, relembrar, né, para a nossa avaliação. Nos últimos tempos, tem tido muito destaque a questão de clima, até mesmo porque a gente vê muitas mudanças acontecendo e muitos reflexos dos impactos, né, na natureza nos dias atuais. Ou seja, se a gente já olha para essa imagem, a gente vê toda essa destruição causada por um fenômeno natural, né, que aí já tem a legenda falando que é o ciclone Catarina, que foi no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil. Ou seja, são fenômenos com interferências climáticas que trazem, né, impactos para nós, seres humanos. Conseguir compreender, conseguir prever isso, de certa forma, a gente até consegue reduzir os impactos. Tranquilo? Apenas pontuando aí para o pessoal que chegou agora, nós estamos de revisão para P2, capítulo 4, ok? Página 39. No finalzinho da aula, eu vou falar sobre os trabalhos. Ótimo. Pessoal, página 39, então, fala sobre as características e fatores do clima. O que caracteriza um clima, então? Para nós começarmos, é importante a gente saber a diferença entre tempo e clima. Quando a gente fala de tempo, a gente está falando de algo determinado, de um determinado momento e de um local específico. Ok? Então, a gente está falando de algo mais curto, algo mais limitado. Então, o tempo hoje, ele está como? Está quente, está calor, está ensolarado, né? Isso é tempo, porque o tempo pode mudar. No mesmo dia, começa com um sol, depois já vem, fecha aquelas nuvens escuras e cai um temporal. Então, já mudou, está chuvoso agora a parte do dia, né? Então, tempo, a gente está falando de algo específico, de um determinado momento em um certo lugar. Mas quando a gente fala de clima, aí nós já estamos falando de algo mais longo, né, com um período mais longo, e que acontece em uma determinada região especificamente. E ela vai ficar naquele formato durante um bom tempo, né? Então, está entre aspas aí, quando a gente menciona um clima quente, porque essa expressão quente está mais para tempo. Mas dá para a gente entender, né, que um clima quente é um clima mais equatorial ou tropical. A gente usa termos assim, mais cientificamente, devido à posição próxima a cada uma das linhas imaginárias que daqui a pouco a gente vai mencionar. Então, uma região tropical, como é a nossa região, é um lugar, né, com temperaturas mais elevadas,
a qual o tempo fica mais quente normalmente, beleza? Então, definir e diferenciar tempo de clima é importante para nós não termos dúvida. Aqui nessas imagens a gente consegue entender, né, um pouco de clima, a região fria do nosso sul aqui, né, que tem um tempo sempre frio lá, normalmente tem um inverno bem rigoroso se comparado com o nosso, o clima lá é um clima mais ameno, né, um clima mais para os polos, a distância deles é mais para os polos, então a gente vai ter um clima mais com temperaturas mais brandas. Logo, a gente consegue visualizar uma vegetação característica, ela é específica, né, cheio das gimnospermas, que são essas plantas que só dão sementes, ok? Umas plantas com árvores bem longas, né? Araucárias, por exemplo. Aqui embaixo a gente já vê um outro lugar, mais para a região continental, mais distante do litoral, né? E a gente vê aqui uma vegetação totalmente característica de um ambiente seco, de um ambiente com um tempo quente, né? Logo, a gente vai encontrar cactáceas, que são os cactos, umas árvores de um porte menor, né? Com os galhos meio retorcidos, com pouca folhagem. Então, a gente tem características próprias, até mesmo olhando para a vegetação, a gente consegue entender um pouquinho do clima. E quando fala de tempo, a gente olha para essa outra imagem maior, a gente já vê um tempo chuvoso, é algo de momento ali, né? As imagens do lado definem algo mais permanente, clima. A do lado, a gente já consegue visualizar aqui algo mais momentâneo, tempo, beleza? Então, aqui já dá para a gente ver bem essa diferença. Agora, pessoal, quando se fala de clima, a gente tem que entender quais são os fatores, então, que determinam o clima. E a gente divide esses fatores em dois tipos, fatores astronômicos e fatores terrestres. Eu acho que é interessante vocês destacarem isso daí. Já está de negrito, né? Mas é bom vocês pegarem e fazer umas setinhas, sei lá, algumas informações. Então, são dois tipos de fatores que interferem no clima. Os fatores astronômicos e fatores terrestres. Conhecer esses fatores é importante para a gente entender o porquê que aquele clima em determinada região é daquele jeito, ok? Então, vamos começar pelos fatores astronômicos. Tem a ver com o conteúdo estudado no capítulo anterior, capítulo 3, né, que a gente viu astronomia. E quais são os principais fatores aqui que interferem no clima? A questão da radiação solar, pessoal, a incidência dos raios solares em certa parte do nosso globo vai fazer com que o clima daquela região seja de uma forma. Então, se a gente já olha para essa imagem aqui embaixo, a gente consegue entender que esses raios solares, nessa parte de cima, que é a parte norte, né, o polo norte, a gente consegue visualizar uma incidência maior de raios solares do que na parte de baixo, na parte sul. Logo, a parte de cima está mais ensolarada, está com temperaturas mais elevadas. Então, durante parte do ano, vai ter um clima determinado. Da mesma forma, a parte de baixo, com menos raios solares, vai ter um clima determinado. Tranquilo? Então, a incidência dos raios solares tem a ver, só que os raios, eles incidem de forma diferente no nosso globo, de acordo com o eixo de inclinação. A nossa Terra tem um eixo de inclinação com cerca de 23,5 graus, e isso faz com que parte receba mais raios solares e outra parte receba menos raios solares durante uma determinada época do ano. Aí vem a formação das estações do ano, por exemplo, que vai acontecer devido a um clima específico daquele tempo lá, ok? Então, nós temos aí, pode grifar esses negócios aí, radiação solar, o eixo de rotação aqui, né, o eixo de inclinação da Terra, e o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que determina dias e noites, e isso também interfere no clima. Logo, em alguns lugares nós vamos ter dias mais longos, em certas estações do ano, né, dias mais longos, noites mais curtas ou vice-versa. Tranquilo? Esse é o resuminho dessa parte aqui que é importante vocês saberem. São esses os principais fatores astronômicos que interferem. Alguma dúvida? Não? Então, beleza. Fatores terrestres, pessoal. Fatores astronômicos, bem poucos, né? Fatores terrestres a gente tem mais aqui. O que seriam esses fatores? São fatores naturais aqui do nosso próprio planeta, né? Aqui da Terra mesmo, que interferem no clima.
Então, essas condições naturais aqui, elas vão determinar o clima de uma região. Se a gente olha para o nosso estado, que tudo isso aqui é conteúdo de geografia, né? Muito em geografia que agora está vindo para ciências. Então, pode ser que vocês já estudaram até muito disso daqui. Quando você olha para o nosso estado, na questão geográfica do nosso estado, essa parte mais a nível do mar, litorânea, que é a região onde que nós estamos, mais a norte aqui, né? Mas essa aqui é a litorânea, nós vamos ter um clima, né, determinado por essas condições. Só que quando você vai mais a noroeste, você tem uma região mais com relevos, né, e é mais para o continente, mais distante do mar, você vai ter uma outra determinação de clima ali. Só que quando você vai mais ao sul, quem já foi aqui para Santa Teresa, Santa Maria de Etibá, Pedra Azul, Domingos Martins, né? O sul, Venda Nova do Imigrante, lá eles estão bem acima do nível do mar. É tudo o Espírito Santo. Só que lá nós vamos ter um clima diferente. As temperaturas são bem mais amenas, os invernos lá são bem mais rigorosos do que aqui. Então, tudo isso tem a ver com fatores terrestres. E esses fatores a gente vai compreender eles aqui agora. Relembrar, né? O primeiro fator terrestre aqui é a latitude, pessoal. O que seria a latitude? Conceito de geografia mesmo, né? Latitude tem a ver com o eixo imaginário. Nós sabemos que o nosso planeta ele possui eixos, linhas imaginárias que cortam, né, e separam as suas partes. E o eixo imaginário que separa, que corta o nosso planeta ao meio, certinho, se chama linha do Equador. Essa linha do Equador é ela quem separa o norte do sul, né? Os polos no nosso planeta. E considera-se latitude toda a distância em relação a essa linha do Equador, até 90 graus ao norte ou ao sul. Então, se você pega a linha do Equador que fica no meio certinho, ok? E depois você vai tanto para norte quanto para sul, 90 graus, você vai ter a latitude, ok? Então, quanto mais perto da linha do Equador, menor a latitude. Quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude. Mas o que a latitude interfere no clima, então? Ou seja, quanto mais próximo do Equador, que a latitude é menor, o clima é mais tropical. É um clima com tempo mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, então, quanto maior a latitude, temperaturas mais amenas, um clima mais polar, ok? Com condições mais para os polos, tranquilo? Tanto a norte quanto a sul. Então, quanto mais distante do Equador, temperaturas mais baixas, beleza? Nós vamos ter a incidência de raios solares de forma diferente. Por isso também condiciona temperaturas diferentes. Igual aqui mais próximo da linha do Equador, os raios solares meio que estão incidindo de maneira vertical, diretamente lá naquela região da linha do Equador. Então tem uma quantidade maior de raios solares incidindo, logo temperaturas mais altas. E já nos mais distantes para os polos, essa incidência não é da mesma forma, forma um ângulo, ok? E isso faz com que os raios solares batam com menor incidência mais aos polos, logo as temperaturas vão ser menores. Então, o primeiro fator terrestre que interfere é a latitude. Só que não vamos confundir latitude, pessoal, com altitude, que é o próximo que a gente vai ver aqui agora. Devido à latitude ainda, há a formação daquilo que a gente chama de zonas climáticas. São partes, né, faixas dentro ali, próximo a uma linha imaginária, dentro de uma linha e outra, que forma, né, toda uma região com um clima semelhante. Então, nós vamos ter aqui a formação, né, dessas zonas a partir também, considerando, né, as linhas imaginárias. Quais são as linhas imaginárias que a gente estudou lá em geografia, com certeza? Falamos da linha do Equador, essa do centro. Tem os trópicos mais acima, né? Tanto a norte quanto a sul. Então, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. E bem nas regiões polares, tanto norte ou sul, nós vamos ter Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Tranquilo? A gente vê tudo isso aqui na imagem. Tudo riscado aí, porque eu estava dando revisão disso daqui. Ok? Aí, pessoal, do lado esquerdo aqui, a gente consegue ver as zonas. Próximo ao Círculo Polar Antártico vai formar a Zona Polar Norte.
E lá embaixo, no Círculo Polar Antártico, eu falei Antártico em si, mas é Ártico, vai formar a Zona Polar Sul. Então, temos duas zonas polares, com temperaturas bem baixas. Mais ao meio, nós vamos ter, próximo aos trópicos de Câncer e de Capricórnio, as zonas temperadas, norte e sul. E bem próximo da linha do Equador, a gente vai ter a zona tropical, ok? As zonas tropicais, então, tanto a norte quanto a sul. E essas zonas, né, elas vão possuir climas específicos. Tem a zona aí tropical, então a zona temperada, e as zonas glaciais ou polares, que são as formadas, tranquilo? Cada vez mais distante, menor a temperatura, não esqueçam disso. Altitude, pessoal. Deixa eu só olhar as horas aqui, beleza? Altitude. Diferente de latitude, a altitude aqui, ela está falando, né, de uma elevação. Então, quanto maior for a altitude na vertical aqui, não é distância da linha do Equador, a gente vai ter uma temperatura menor, ok? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que regiões no sul do nosso estado, no sul do nosso país, por exemplo, tem clima bem mais polar, glacial, com temperaturas mais baixas. Tranquilo? Aqui tem imagens, olha, de regiões em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que a gente vê imagens representando neve, né, gelo aí sobre a vegetação, e tem uma temperatura aqui de 3 graus Celsius, então é uma temperatura muito próxima de zero, logo é bem frio, né? Então a gente vê que esses lugares bem altos são lugares mais frios. Em alguns a gente pode até ver mudança de estado físico, né, do líquido para o sólido, que é o processo de solidificação que forma o gelo. Tranquilo? Quanto maior a altitude, pessoal, menor é a temperatura, como nós dissemos, e a cada 100 metros, 180 metros de altitude, 1 grau Celsius ele vai caindo. Então, quanto mais alto vai, cai 1 grau Celsius, isso faz uma diferença muito grande. Logo, essas regiões também, o ar ele é mais rarefeito, então a quantidade de gases dissolvido ali é bem pequena, então por isso a pessoa vai subir Pico da Bandeira, que é aqui no nosso estado, por exemplo, ela se sente cada vez mais ofegante porque a quantidade de gás oxigênio concentrado lá naquela atmosfera, naquela região, é menor. Então a pessoa vai ter mais dificuldade respiratória. Quando os jogadores vão jogar no México, em lugares que são altos, eles passam mais dificuldade para respirar, né, por causa da concentração de gás oxigênio na corrente sanguínea, por exemplo. Então a gente sabe que é mais rarefeito quanto maior a altitude. Tranquilo? Perguntas? Não? Então tá. Olha só, aqui o Rio de Janeiro é litorâneo, né, próximo ao nível do mar. Então, temperatura ali, ó, nós vamos ter cerca de 22 graus Celsius a temperatura. Tem aqui o quanto de latitude dele e o quanto de altitude, né? Só 2 metros. Mas quando a gente vai lá para Campos do Jordão, por exemplo, é 1.700 metros acima do nível do mar. Logo, a temperatura lá já cai, né? A temperatura média é cerca de 18 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Não esqueçam isso, ok? Outro fator que interfere, pessoal, o relevo. O relevo, eu já estou falando, né, dessas inconsistências entre latitudes ali e formação de vales, ok? Então, a gente vai ter cadeias de montanhas, por exemplo, em uma certa região. Aí, isso também interfere na condição, porque vai interferir na circulação do ar, vai interferir na incidência dos raios solares e faz com que o clima de certa região mude. Por exemplo, Curitiba é um lugar onde que é comum visualizar névoas, né? A formação lá de umas nuvens que ficam bem concentradas. Então, lá é bem nublado. Por quê? Curitiba fica entre uma cadeia de montanhas e do mar vem a umidade e ela fica retida ali naquela região de Curitiba e não consegue circular, fica presa ali. E isso tem, claro, toda uma mudança climática naquela região, toda uma interferência. Então, o relevo aí está interferindo, tranquilo? É um outro exemplo. Além disso, pessoal, outro fator terrestre que interfere é a vegetação. A vegetação, ela diz muito como que vai ser o clima da região. Então, lugares que tem muita vegetação é porque ali é um lugar que chove bem, bastante. E essas árvores, essas plantas vão fazer uma ciclagem, vão manter uma umidade na região, né? Vão devolver uma quantidade de oxigênio para a atmosfera. Então, vai ter todo um ciclo muito importante. Logo, o clima ali fica um clima bem ameno.
Só que regiões em que foram muito desmatadas para a construção de cidades, como a gente vê aqui embaixo, ela sofre um impacto muito grande daquilo que a gente chama até de ilhas de calor. Destaca isso daí, hein? As ilhas de calor, elas são formadas justamente por causa de uma grande concentração de raios solares ali e uma absorção disso. Por quê? Esses lugares que substituíram árvores por cimentos, né, construções, prédios, asfaltos, ele absorve, forma aquele efeito estufa exagerado, né? E as temperaturas ficam bem elevadas, formando aquilo que a gente chama de ilhas de calor. Por isso que é comum você ir no centro, andar na pista e você vê até aquele mormaço em cima ali, né, do asfalto, por exemplo, e você sente uma temperatura muito mais elevada do que se você estivesse embaixo de uma árvore, na pracinha, por exemplo, numa região. Porque a vegetação interfere no clima, só que o ser humano busca sempre destruir para construir as suas coisas, não pensando nos impactos que isso pode causar. Então, vegetação é um fator também que interfere, beleza? Para a gente terminar, maritimidade interfere junto com continentalidade. São dois fatores que um é oposto ao outro, tranquilo? Aqui nessa imagem a gente consegue observar melhor. Como que acontece esse efeito terrestre da maritimidade? Maritimidade, ela acontece numa região próxima ao mar. Tem que ter uma quantidade grande de água concentrada ali. Então, Pontal do Ipiranga, Linhares, regiões litorâneas, assim, a gente vai ter o efeito da maritimidade. Logo, os raios solares, eles incidem de manhã sobre aquela placa toda ali de água, né? E elas vão aquecendo essa superfície, aquecendo, aquecendo. Pode ir acompanhando nessa imagem aí, ó, embaixo, que tem os dois exemplos, maritimidade e continentalidade. Essa água, ela vai liberando uma grande quantidade de umidade, vai acontecendo a evaporação ali, né? E isso vai ajudando a reter o calor durante o dia. Logo durante a noite, quando vem a temperatura cai, busca cair por causa da não incidência dos raios solares, né? Logo, essa nuvem que se formou ali, ela fica retida naquela região, mantendo uma temperatura ainda mais quente, entende? Então, durante o dia vai esquentando bastante, vai evaporando, né? Vai formando aquela umidade e isso se concentra ali e mantém essa certa temperatura durante a noite. Aí, à noite, ela tende a ir caindo, 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 só que isso em uma certa frequência menor. E quando amanhece o dia, começa tudo novamente. Isso é maritimidade. A coluna de água interfere no clima daquela região. Só quando a gente fala de continentalidade, nós estamos falando de uma região que fica distante do mar. Vamos pensar em grande parte do nosso Nordeste, que fica bem ao continente. Claro que lá tem região litorânea, né? Mas mais ao continente, mais adentro. Nós vamos encontrar lá lugares que de manhã é muito quente, há uma concentração de raios solares, uma absorção muito grande mesmo. Só que durante a noite, como não tem água para evaporar, manter uma umidade ali, durante a noite inverte completamente. A temperatura ela cai drasticamente. Então faz assim, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Então há essa inversão de temperatura. É comum isso nos desertos. São lugares que durante o dia aquela temperatura altíssima e durante a noite aquelas temperaturas muito baixas. Esse é o efeito daquilo que a gente chama de continentalidade. Beleza? Então são dois, um oposto ao outro. Ótimo. Pergunta? Não. Não? Beleza. Pessoal, esse é o conteúdo que eu vou cobrar sobre clima na prova. É somente isso, parte bem básica. As outras partes, um pouquinho mais complexas, eu deixei para não cobrar nessa avaliação. Só que nós ainda temos, quem chegou depois, o capítulo 5 inteiro. Mas ele é bem mais fácil, aquele conteúdo bem melhor, né? Então, todo o capítulo 5 vai cair na prova. Tá joia? Deixa eu finalizar a aula, mas eu vou falar do trabalho aqui rapidinho, hein? Olha só, prestem muita atenção nisso daqui. Quem não anotou os grupos, anotem. Mas com certeza vocês já passaram uns para os outros. Na semana passada eu mencionei sobre o trabalho no final da aula e eu só falei quais eram os temas e pedi para vocês formarem grupos com 4 alunos e o grupo que fosse me enviando por ordem, aqueles que me enviassem o nome do grupo primeiro, poderia escolher o tema, certo? Então, à medida que os grupos foram me enviando, foram escolhendo os temas, foram escolhendo. Então, o grupo do Murilo foi o primeiro.
E o grupo dele escolheu o tema violência contra a mulher e feminicídio, né? O grupo é Murilo, Cauã Almeida, João Vitor e Pedro Agrise, ok? Esse grupo é o grupo 4 e vai explicar o trabalho. Tem uma data prevista para o dia 21/10. Eu vou mandar isso tudo escrito para vocês depois. Quem quiser já anotar aí, tá bom? Dia 21/10, ok? Depois, pessoal, nós temos o grupo da Lara, que me enviou mensagem, que foi o segundo, né? E escolheu o tema 1, que é o tema sobre estupro. É Lara, Bianca, Yasmin e Pedro Viçosi. Beleza? Esse grupo, ele vai apresentar, a previsão é para o dia 14/10. Então, falta um tempo ainda, né? Mais de mês, só que a gente precisa começar a se preparar. Tem ainda o grupo 3, que me enviou mensagem logo na sequência também, que é o grupo do Vinícius. Foi ele que me enviou mensagem e a Ana Gabriela é a líder. A Ana tá aí, né? É assim, ó. Tema é aborto e os alunos são Ana, Gabriela, Laísa, Cauã, Teste e Vinícius. Beleza? Previsão para apresentação no dia 21/10. Ok? E, por fim, tem um grupo que não me mandou a mensagem. Eu não coloquei nada no grupo porque eu fiquei aguardando os alunos entrarem em contato comigo, mesmo quem não estava na aula, assistir no YouTube a aula, ver que a gente falou do trabalho, né, e mandar mensagem. Mas não enviaram. E como só faltava um grupo, todos os alunos que restaram, né, que não enviaram mensagem, eles compõem um grupo. Só que eu fiz um cálculo errado, né? Eu achei que dariam 4 alunos por grupo. No caso aqui, dá mais. Então, esse último grupo tem 6 alunos, tá bom? Se eu esquecer de alguém aqui, vocês me ajudem ainda, né? Ó, o grupo ficou assim. Tema grupo 2, né? Gravidez na adolescência é o tema. E os alunos são Matheus, Luna, Ana Beatriz, Pablo, Felipe e Eduarda, tá bom? É um tema bem bacana para vocês trabalharem também, gravidez na adolescência. É um tema fácil e de boa discussão. Então, são esses os grupos. Depois eu vou mandar escrito certinho para vocês. Peço os alunos Felipe, Luna, Eduarda, eu acho que são esses, né? Que entrem em contato com os demais, que eles não estão assistindo às aulas, eu não sei se eles estão vendo a aula lá. Então, não houve manifestação deles referente ao trabalho. Então, vocês 3 que estão aqui, já fiquem atentos a isso, tá bom? Anotem aí e já passa para eles. Pessoal, para a gente finalizar a aula, o que você já tem que fazer sobre esse trabalho? Eu dei as previsões, né? Esse grupo, que é o último que eu citei, a previsão é junto com o grupo 1, no dia 14, tá? Vocês terão cerca de 15 minutos para apresentar, 15 minutos. E a apresentação, então, é breve, mas ela tem que ser completa, tá? Eu só vou cobrar de vocês slide. Então, eu quero o assunto apresentado. E vocês vão usar o slide como um amparo, um auxílio para vocês. Só que eu sou muito rigoroso quanto a slide, por exemplo, e a apresentação. Slide não pode ser sobrecarregado, não pode ter texto, né? Tem todo um porém. Então, vou mandar isso escrito para vocês, tá bom? Como que vocês vão construir. Mas eu peço que você já comece a desenvolver esse trabalho agora, tá bom? Vão valer 3 pontos. E vocês vão me enviar os slides antes da explicação. Eu quero esses slides no dia 7/9, ok? Vocês vão enviar ele para mim por e-mail, no formato PDF. Então, quem tiver dificuldade de converter slides em PDF ou qualquer coisa, mas isso é bem tranquilo, eu acho que todos sabem, vocês podem me perguntar, tá bom? Professor, que dia que você vai criar o slide mesmo? Dia 7. 7 do próximo mês, tá? 7/10. Tá. Tá bom? Tem quase um mês aí, né? Já passou uns 2 dias, mas quase um mês. Tá ok? Professor, não sei mexer com slide. Não, mas fica tranquila, Duda. Como o trabalho vai ser em grupo, então as tarefas podem ser divididas, né? Então, quem tem mais experiência em montar, a montagem do slide pode ser feita por um, né? Só que assim, eu não quero coxa de retalho, não quero aquele fragmento. Se no dia da explicação, vocês chegarem aqui e apresentar para mim o trabalho, e assim, na hora que eu for perguntar a Lara sobre o tema que a Bianca explicou, que é do grupo dela, a Lara falando, não, professor, esse tema aí é da Bianca. A Lara vai perder ponto, porque o trabalho
é conjunto, todo mundo tem que saber tudo, ok? A gente só se organiza na hora da apresentação, mas todo mundo sabe tudo. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Pergunte agora, hein? A gente está começando a discutir o trabalho bem antes, hein? Pergunta logo. Ó, Professor, você vai querer alguma coisa específica, tipo, nos trabalhos? não, eu vou deixar o tema bem livre para vocês. Como são temas assim polêmicos, alguns bem de discussões, né, entende? Que envolvem coisas cotidianas, além de conteúdo, vocês podem ficar à vontade para produzir. Só vocês organizar o tempo de vocês, beleza? E ficar bem completo o trabalho. Entendi. Ótimo, Ana. Mais pergunta, meninos? João Vitor? Não? Beleza, então? Não. Então tá ok. Então vocês comecem agora a preparar. Pessoal, quem não anotou a data da minha prova, dia 24. Então já anotem aí para vocês também começarem a... Começar não, a gente já começou a revisar, né? A estudar. Tranquilo? Então, ó, já fechei, já finalizei a parte das notas das atividades avaliativas. Quem me enviou, o prazo se estendeu, né? Diminuí um pouco da nota, mas já recebi. Agora, só vou avaliar o comportamento de vocês até o final. E vai restar a nota do P2 para a gente fechar. Beleza? Qualquer dúvida é só falar. Eu mando esse escrito para vocês. Vou detalhar tudo certinho, vou mandar no grupo e tudo mais para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula, então, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.